Tem, né, Zé? Porque estavam lá Milton Mourão, André Mendonça, Jair Bolsonaro na sala do presidente da República, o presidente assinando, feliz da vida, afinal de contas foi uma aposta dele. Agora, o que me chamou a atenção no André Mendonça, Zé, foi justamente ele agradar gregos e troianos. Porque eu vi manifestações no Twitter de Sérgio Moro e de Gilmar Mendes, ambos falando da grande carreira de André Mendonça, enfim, o elogiando, parabenizando, desejando sorte. Foi mérito dele, né? Sim, e me chamou também a atenção aquele sofazão lá do Supremo Tribunal Federal, né? Para quem diz que sofá é só uma peça de enfeite, nunca é usada, olha aí, usaram para tirar fotografia. Olha, minutos depois da aprovação de André Mendonça no Senado Federal, saindo ali pelo Senado, por um gabinete do senador, ele olhou para trás e disse: eu cheguei aqui indicado pelo presidente Jair Bolsonaro e estou saindo indicado pelo presidente, mas apoiado fortemente por partidos políticos, como o Podemos, que o Podemos foi o grande responsável pela aprovação do André Mendonça para o Supremo, viu? O Podemos, Elisiane Gama, que é da oposição e foi a relatora, né? E ele disse isso, saiu de lá do Senado, indicado pelo presidente, mas fortemente apoiado e aprovado pelo Senado. Ele teve 32 votos contrários. É agora o campeão de votos negativos no Senado Federal. Até então, esse lugar era de Edson Fachin, com 27 votos, e ele foi indicado por Dilma Rousseff, já ali fragilizada, quase no impeachment. E em terceiro lugar era Gilmar Mendes. E agora é o André Mendonça. Só que é o seguinte, esses 32 votos contra o André Mendonça são como aquelas cicatrizes de guerra de ex-combatente, que ele tem orgulho de mostrar. Isso aqui foi uma baioneta, que numa luta tal, essa cicatriz foi um tiro, quer dizer, vai ter orgulho de dizer contra quem ele brigou no Senado Federal, contra Davi Alcolumbre e outros. Então, são votos negativos que agora são cicatrizes positivas. E ele, um dia depois, foi nomeado pelo presidente, e um dia depois, presta atenção, o Procurador-Geral da República acabou assinando pedidos de investigação contra o presidente Jair Bolsonaro. Seis pedidos de inquérito. Isso seria coincidência? Quem pesou e quem articulou contra André Mendonça lá foi exatamente o Procurador-Geral da República, que tentou derrotar a indicação e ele seria o nome possível em seguida a ser indicado. É a politização mesmo de um Supremo Tribunal Federal que está agora sob o holofote, né? Muito bem, Zé, deixa eu te agradecer pela sua participação nesta sexta-feira aqui no nosso Morning Show. Ótimo final de semana, Zé. Segunda-feira a gente está de volta. Beijo, Zé. Perfeito. Tô indo para Brasília hoje. Eita! Vamos encontrar em Brasília? Você tá muito simpática hoje, Zé. É que eu vou viajar. Entendi. Você gosta mais de Brasília ou de São Paulo? Meu coração tá dividido, depende. Zé, manda um recado aí para Zoe, Zé. Aquele recado de sexta-feira para jogar todo mundo, sabe? Lá pra aquele cima, clima gostoso. Uma animação. É o mais importante recado. Vou te ligar no privado. Eita, Brasil! Manda um beijo pro Tutinha, Zé. Tchau, Zé. Abraço pra você. Obrigado pela sua participação. Zoe Martinez, você como uma defensora aqui de Bolsonaro, agora vamos jogar um negócio pra valer. Você acha que o Bolsonaro combateu mesmo a corrupção? Ou ele acabou com a Lava Jato? Ele acabou com a corrupção. Combateu sim. Podia ter combatido mais. Nisso eu concordo com a... Olha, ele podia ter batido mais em algumas teclas e também não ter se associado tanto a pessoas que se associou. Mas, infelizmente, tem que entender que são as regras do jogo. Agora, eu queria entrar na questão do Cássio, que eu anotei umas coisas aqui que eu achei bem pertinentes. O Bolsonaro, ele falou que o Nunes e o Mendonça vão representar 20% das teses do governo no STF. E isso me deixa um pouco preocupada, porque eu espero que o Mendonça realmente não seja igual ao Nunes, um Cássio Nunes da vida. Essa semana, estava lendo a notícia que Você acha que o Cássio Nunes foi mal? O Cássio permitiu o retorno dos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, que foram presos e comprovadamente que corruptos. Sim. O salário desses funcionários é de entre 40 mil e 60 mil reais. Tá? E ainda mais tem as regalias ainda por cima. Então, essas pessoas que vão ficar de olho aí nas contas do Estado. O Cássio permitiu isso e votou a favor do desbloqueio das contas do Lula.
Então, acredito, tomara que o Mendonça não siga os passos do Cássio, combata a corrupção, defenda a liberdade e siga a Constituição. Porque sabemos muito bem que esse Cássio Nunes, o Bolsonaro colocou lá, mas querendo ou não querendo. Teve acordo, Como acordo assim, político querendo aí. ou não querendo? Eu quero que você Não me explique queria, essa não história. gostava. Como é que é querer Foi sem e querer, não querer? querendo. Não, Me explica, por faz favor. parte do do quê? jogo político. Tanto é que, pelo que eu vi nos bastidores, ele colocou o Cássio para esse ano ele conseguir colocar um evangélico como ele queria. Né? Então foi um troca-troca. Troca-troca. Caramba, tá complicando essa história, gente. É o seguinte, para você fazer política, às vezes você tem que abrir mão de algumas coisas para conquistar Foi uma negociação. Toma lá da cá. Não, mas todo Eu tenho mundo, uma para teoria fazer mais- política, é desse jeito, Joel. Então, se ele não colocasse o Cássio, ele não ia colocar, conseguir colocar o André Mendonça, ele não ia conseguir colocar ninguém. Mas, Zoe, mas aí beleza, aí você coloca o Cássio Nunes Marques, mas para colocar o André Mendonça, que é aliado assim de primeira hora do Toffoli. Não é assim, Paulo. Pô, lógico todo mundo que é é. amigo de todo mundo é aliado de todo mundo. Existe uma Paulo, articulação lá social em Brasília, entre todo os mundo ministros fala do com todo STF. mundo. Não é assim Não, também, todo mundo né? fala com todo Não, mundo. Não, fala com todo mundo. O André Mendonça só fez um livro pro Toffoli. Sim, cara, mas aí assim, não, a aí elite não tem judicial problema anda nenhum. junto. Não tem um que é o Posso falar inimigo uma coisa? mortal do outro. Se ele não tivesse boa relação com alguns ministros do STF, ele não ia conseguir ser sabatinado no Senado. É isso O aí. Bolsonaro nunca vai conseguir colocar uma pessoa 100% alinhada com ele, e tipo uma figura como o Bolsonaro, né, que é muito odiada, não vai conseguir. que não Então tem saber ele tem que colocar uma pessoa acho mais que seja aprovada, tanto pela direita Mas quanto fresqueta. por essa parte aí, né? Por que do você Toffoli. discorda da Zoe, Eu Adriles? discordo pelo seguinte: primeiro, que o Nunes Marques é muito alinhado com o Bolsonaro em votações ideológicas e de comportamento e conservadores. Eu anotei aqui, ó. Ele votou a favor das armas, liberdade de culto, votou a favor que o governo federal combatesse a pandemia, a favor de controle do próprio governo federal da E vacinação, votou a favor de do marco corruptos. temporal que não ampliasse o território indígena. Ou seja, a questão ideológica de comportamento é o trunfo do Bolsonaro, tanto para o André Mendonça quanto para o Nunes Marques. As questões de pauta de combate à corrupção são mais complicadas, porque o STF une duas prerrogativas. Um são os garantistas, que são os juízes meio bocós, assim, que eventualmente se pegam na letra fria da lei, numa interpretação subjetiva, que não existe letra fria da lei, para dar garantias que se traduzem em privilégios a corruptos notórios, como, por exemplo, prisão em segunda instância que foi derrubada. Segundo a letra fria da lei da Constituição, tem que ir até a quarta instância. Na prática, isso quer dizer o quê? O sujeito que tem muito dinheiro vai ter dinheiro pro resto da vida para se defender. Agora, a questão existem os oportunistas que querem soltar bandidos para defenestar Bolsonaro, que realmente foi um presidente que não combateu diretamente a corrupção, mas não fez corrupção, não deixa roubar e não roubou. A questão que se coloca é essa. Então, existe uma oligarquia dentro do seio do judiciário, que eu não vou citar nomes, que eventualmente quer demonizar o governo por essa causa, em parceria com a imbecilidade de alguns ministros que tem essa coisa meio garantista, né? O Mendonça pode ser útil. O Mendonça pode ser útil em questões como aborto, eutanásia, outras questões de comportamento, mas está por vir que tipo de princípio ele vai ter nesse combate à corrupção. Porque se depender do STF, dessa união de garantismo com oportunismo e fisiologismo, a gente está em maus apuros. Agora, tem uma teoria em relação a por que o Bolsonaro talvez não tenha ligado tanto para esses votos de leniência com a corrupção do Nunes Marques. Porque para ele talvez seja muito interessante que Lula seja seu oponente num eventual segundo turno. Porque Lula, ele centraliza. Se agora ninguém está falando mal do Lula, no segundo turno as pessoas vão ter que escolher. O Lula é o centralizador do maior processo de corrupção da história do país. E Lula solto é exatamente o contraponto entre um governo que não é corrupto e o governo que foi o maior corrupto da história. Ou seja, Bolsonaro talvez esteja articulando e não tenha dado tanta bola assim para as votações do Nunes Marques em leniência com corrupção, para se colocar como você tá virgem, falando... como Bolsorema, virgem dos lábios de mel, a que até virgem já agora tá é. clara. Já. Não, o que você tá falando é o seguinte. Bolsorema. Me explica Essa é aqui, aquela Drilinho, virgem que me explica aqui que eu fiquei confuso. Bolsorema. Olha Essa que virgem aí, vulgaridade. Ô, Virgem, só um minutinho. O que você tá falando aqui é que existe o bolsopetismo.
É isso que você tá falando. Não, peraí, bolso petista. É isso que você tá falando. Você tá falando que Bolsonaro depende de Lula e Lula depende de Bolsonaro. O Bolsonaro, eleitoralmente, se alimenta da contraposição a Lula e vice-versa. O Bolsonaro hoje é a antítese do Lula, é o anti-Lula. Antes era o PSDB, que era um teatro. É igualzinho, quase mensalão. O Bolsonaro não fez o ato de corrupção no seu governo. E aí, quando você tem um governo, quando você tem um presidente, um ex-presidente sujo, igual pau de galinheiro, quando ele é lógico que o Bolsonaro vai se locupetar em relação ao combate a esse tipo de corrupção eleitoralmente. Você é virgem? Não sou virgem. Inclusive, tenho 2 filhos. Tentei na minha juventude, mas não funcionou. Decidi esperar. E a questão é que o Bolsonaro também não é. A questão é que Bolsonaro também não Virgão. é. Bolsonaro não Bolsorema, virgem dos lábios de Bolsonaro se prostituiu. Deus do céu. Bolsonaro, vocês dizem que é o antítese do Lula. Bolsonaro é igualzinho o Lula. Lula manteve o seu poder criando programas de transferência direta de renda para as pessoas e comprando votos no Congresso. Se você falar de qual é a diferença? Qual é a diferença do que o Bolsonaro faz agora com as emendas parlamentares? Emenda parlamentar é para região do relator. Sem transparência, com sigilo. Mas vamos para o tema da pauta. Vamos para o tema da pauta. André Mendonça passou na sabatina. É óbvio que ia passar. Nunca na história da República essa tal da sabatina rejeitou alguém, o que é um erro. Ela não serve para nada, né? Deveria, às vezes, rejeitar alguém, mas nunca fez e acredito que estamos longe do dia em que virá a fazer. Agora, quando uma pessoa chega ao Supremo, ela se vê numa nova condição, porque para chegar até a indicação, ela precisou de uma série de alianças, ela precisou de uma série de aliados, de amigos, de um voto a favor aqui, uma visita ali. Quando ela chegou no Supremo, ela sabe, até os meus 75 anos, esta vaga é minha. Ela está subitamente livre de todos os vínculos que a prendiam antes. E diversos ministros usam isso de maneiras diferentes. Tem ministros que se mostram, digamos, fiéis aos seus indicadores, ao seu indicador original. É o caso do Lewandowski. O Lewandowski até hoje defende aí todos os interesses, ou não sei se todos, mas grande parte de interesses ligados ao PT. Tem outros que vão para o lado contrário. Você tem ministro mais consistentemente a favor do combate à corrupção do que um Barroso, por exemplo, indicado pela Dilma. Então você vê, o ministro chegou lá em cima, ele não deve mais nada a ninguém. Eu acho que é um pouco isso que a gente vê com o André Mendonça agora. Ele tem sinais, na minha singela opinião, melhores do que o Cássio Nunes. Para mim, a grande questão do Supremo é: vai ser a favor ao combate à corrupção ou vai defender um garantismo que, no fundo, está atrelado à impunidade? Até hoje, o Mendonça deu sinais de que ele vai mais para o lado do combate à corrupção. Sim. Eu acho que, portanto, ele vai ser uma voz positiva nesse sentido. Se ele, de fato, se mostrar isso. Mas está em dúvida. O Toffoli está junto dele, o Gilmar Mendes também já está fazendo o seu joguinho ali. Vamos descobrir. O Cássio Nunes Marques, a primeira indicação do Bolsonaro, ele se mostra, em larga medida, um Lewandowski do Bolsonaro. Ele defende o Bolsonaro naquilo que interessa ao governo e, do ponto de vista do combate à corrupção, ele se alia aos mais garantistas. A Zoe levantou aqui alguns votos dele. O André Mendonça, eu espero que vai ser diferente, mas a gente só vai saber na prática. Joelzinho, a gente só vai saber quando a gente observar. Você não vai ter vida fácil aqui. Olha só, o Sérgio Moro, ex-ministro do governo Bolsonaro, saiu do governo justamente dizendo que não tolerava a interferência na Polícia Federal. Aí o Bolsonaro indica o André Mendonça para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. E o que o Moro faz? Ele parabeniza a indicação de André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal. E no ano que vem, ele vai estar pedindo voto para ele, defendendo a democracia e o jeito certo de se fazer voto para quem? Para o Mendonça? Não, para ele mesmo. Para ele mesmo, para o Sérgio Moro. Não é contraditório também por parte do Moro essa história? Porque não é um posicionamento de oposição? Veja, ele não é porque ele é contra o governo que ele demoniza todo mundo que pisou no governo, senão ele demonizaria a si próprio. Ele ficou um ano. Mas isso é compreensível pelas pessoas? Eu acho que o André Mendonça, porque como é que eu entendo o aceno do Moro? O André Mendonça tem se mostrado até hoje, pelo menos, alguém que estaria do lado pró-Lava Jato. E é isso que o Moro espera e está acreditando que será. Vamos ver se esse aceno do Moro não vai ser mais um dos inúmeros equívocos dele na sua área política. Mas até agora, o André Mendonça se mostra como alguém que pode estar do lado do combate à corrupção. Se você vê o discurso do André Mendonça, ele concilia progressistas, conservadores, liberais, direitistas, esquerdistas. O cara que vai ser sabatinado, o cara que entra numa campanha para o STF, ele se torna praticamente um político. E mais, ele não tenta agradar só
só uma ala, como a direita do Bolsonaro, a esquerda do Lula, que eventualmente possa até se contrapor a um adversário. Ele não tem adversário. O pior adversário é algum tipo de contradição que ele possa entrar. Então ele converge no discurso para todos os lados. Não tem jeito de projetar uma ação precisa de um juiz na hora em que ele vai se colocar. O exemplo maior o cara tem é o 40 Joaquim anos, Barbosa. Né? 40 anos, 48 anos. 50 O anos exemplo maior é o Joaquim Barbosa. O Lula ficou putinho da vida com o Joaquim Barbosa quando ele julgou os crimes do Mensalão, do Petrolão, porque falou, como assim? Eu dei a oportunidade do primeiro negro entrar como juiz do STF. O Lula se colocava absolutamente magoadinho. Agora, o cara, aí o Joel tem razão, o cara que tem um mandato praticamente vitalício, ele se sente ungido pelo poder de perceber a justiça como ela deve ser feita de fato, ou então de perceber a justiça como um método egocêntrico de perseguição e de imposição de seus valores, como fazem o Barroso e o Alexandre de Moraes.